Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. E a gente começa assim hoje, ó. Sentar à mesa, sentir o cheiro do pão, olhar nos olhos, reconhecer a mão que semeou o chão, que cuidou do coração. Na dança da vida somos todos mãos na mão. O vento traz histórias. É isso aí, meu povo. Gente boa de todos os lugares. E a gente continua aí nesse período pré-eleitoral. Hoje o evangelho vai ser Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 31. E a gente primeiro observa que a frase de um dos filhos do deputado, um deputado federal, falando do ex-presidente aí, mentira, Bolsonaro, falando que o ex-presidente Bolsonaro vai morrer. Eu quero saber quem vai ficar eternamente vivo. Só perguntei, tá? Porque a fala dele foi essa, ele vai morrer. E quem não vai morrer, gente? Ah, pelo amor de Deus, se até Jesus morreu, por que ele não vai morrer? Deixa quieto. Também a gente ainda vê aí esse conflito essa chantagem internacional do Donald Trump com Maduro, né? Porque você sabe que ali no caso da Venezuela, ele quer o petróleo da Venezuela. Porque se os Estados Unidos quiser combater o tráfico, é só fechar as fronteiras dele e fiscalizar melhor. Como é que eu posso, no meu caso aqui onde eu moro, no meu bairro, na minha casa, na minha rua, como é que eu posso combater um crime que está lá na outra rua, no outro estado, em outro país, se eu não fechar minhas grades aqui? Aqui eu cerquei meu quintal. Pronto, ninguém vai entrar nele. Pode até entrar, mas se entrar tá errado 2 vezes. Mas parece que o Donald acha que ir na casa do vizinho, lá na outra rua de trás, onde tem um monte de problema, um monte de coisa errada, se tivesse, de fato, só lá, vai resolver o problema do quintal dele. Também, a gente entra aqui em Japeri novamente, eu volto a esse assunto sem querer mais voltando. Ontem eu fiz uma postagem no grupo aí Japeri, né, você quer saber, falando que a inauguração da lotérica foi um sucesso na cabeça de alguns, e, infelizmente, as pessoas entendem tudo errado. Senhores, eu estou lamentando, eu como cidadão japeriense, que uma loteria se torna o evento na cidade. Olha, nós em Japeri estamos com mania de, a exemplo do neoliberalismo, de acender velas e bater palmas e incensar tudo que acontece de forma privada na cidade. Também existe a idiotice, desculpe a palavra essa, achar que a responsabilidade do governo municipal trazer isso, trazer aquilo. Tem coisa que depende do empresário ver, e aí o neoliberalismo tem isso, o capitalismo tem isso. Como é que eu vou colocar em Japeri um shopping? Não tem como, gente, porque não tem público para isso. Como é que eu vou colocar em Japeri um cinema? A gente tem que ter essa consciência, se nós queremos um Japeri melhor, na minha querida cidade, você que é de outro estado aí que escuta a gente todo dia, eu peço essa licença, nós temos que ter consciência que o investimento ele tem que ser encontrado a partir da realidade que você vive. E uma das saídas da minha querida cidade, eu penso isso, seria o turismo ecológico, coisa que talvez a sua cidade também possa tê-la. Mas a questão cultural, mas parece que nós queremos que tenha tudo isso, mas esquecemos também que é preciso que tenha consumo. É isso que envolve, no caso, esse tipo de estabelecimentos, shopping, mercados, loterias, bancos, etc. e tal. Mas olhando um pouco mais para cima, ontem, esses dias aí, nós estamos aí discutindo, né, o projeto de lei das facções. E também aqui no Rio de Janeiro, não comentei ontem, né, prenderam o presidente da Câmara. Olha, o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. Prendemos já 5 governadores e 5 presidentes da Câmara. Estamos bons nisso. Pelo menos nisso o Rio de Janeiro está sendo bom. Para prender. Pena que prende e solta logo, né? Esse é o grande problema de Japeri. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro. Isso é o grande problema do Brasil. Isso é o grande problema de onde nós vivemos. Quem tem dinheiro consegue logo um habeas corpus para liberar. Ou vocês têm dúvida que em brevemente nós teremos um certo preso famoso aí liberado aí pelo sistema?
Quem tem dinheiro, meu filho, tem advogado. E a justiça gratuita, ela demora. E muitos inocentes estão presos por causa disso. E vamos nós para a discussão do evangelho de hoje, para a reflexão, a verdade é essa. Pelo calor, pelo alimento que une. O evangelho de hoje é um evangelho interessante. Eu estava lendo ele pela madrugada, eu fiquei meditando e contemplando e me perguntando como é que foi possível isso. Primeiro, é um cego, né? 2 cegos, quer dizer, seguindo Jesus. Quantos cegos seguem Jesus? Olha, hoje, em nossa querida realidade brasileira, nossa querida realidade local, né, nacional, federal, até mundial, tem um bocado de cegos seguindo Jesus. Sobretudo aqueles que gritam Deus, pátria e família. São ceguetas de estimação de alguém. Porque a cegueira aqui no evangelho, ele apresenta 3 aspectos. O primeiro aspecto, que Jesus permite que os cegos desse evangelho sejam discípulos. Porque o texto fala que os cegos seguiram Jesus porque ouviram falar. Seguir quer dizer ser discípulo. E naquele tempo, o cego não podia ser discípulo. Era reservado à mendicância. Também, o segundo aspecto, o cego entra na casa. Já imaginou, já você chega na sua casa para tomar um café ou para tomar um banho, para descansar, e entra 2 pessoas cegas? É uma cena assim meio estranha, mas eles entram na casa. Entrar na casa, e a casa oikos, né? A casa aonde você mora, a casa, o local onde você está, e a casa era precisa ser acolhedora. E Jesus não recusa acolher os cegos. E aí vem um terceiro aspecto. O terceiro aspecto é que Deus, Jesus de Nazaré, pergunta o que eles querem. E o tempo todo Deus pergunta o que a gente quer. E a gente entra no contexto da pergunta. Quando eu era criança, Deus me perguntava, o que você quer? Eu dizia, eu quero ser professor, eu quero ser isso, quero ser aquilo. A pergunta para a criança. O que você quer? Eu quero almoçar, quero um hambúrguer, quero um doce, quero um cachorro quente. Eu tenho memória emocional de um dia em que eu fui no centro de Japeri com o irmão mais velho meu, um dos irmãos mais velhos. Eu já disse para vocês, eu tenho 9 irmãos, né? Nós somos uma família com 10 filhos. E eu lembro que até hoje, desse dia, que meu irmão comprou para mim um cachorro quente. Ou noutra vez em que um dos namorados, uma das irmãs que eu tenho, tinha um dos namorados para agradar a gente, nos levou para tomar sorvete. Ou na outra vez que um outro irmão nos levou para ir no cinema a primeira vez, ou ir na praia. Então, a gente quando entra nesse contexto aqui, né, de você seguir Jesus, e esses cegos, eles são perguntados o que eles querem, e naquele contexto eu queria aquilo. E a gente, quando adulto, a gente fala, eu só quero que meu salário renda mais um pouco do que rende. Ou só quero que Deus me permita a graça de um emprego melhor. Eu só quero isso. E Deus o tempo todo pergunta o que a gente quer. E nós devemos responder. E aquilo que de fato precisamos. Aqueles homens queriam ver. E às vezes nós não queremos ver. É melhor nem saber disso, a frase famosa. Nós que amamos o bastante, às vezes, nós que às vezes não amamos. O evangelho de hoje, ele fala da cegueira desses homens, e no final Jesus completa, para encerrar. Jesus completa, olha, não conta para ninguém. Jesus não quer ninguém seguindo ele por causa de milagre. Alguns falam assim, vem na minha igreja, que na minha igreja tem milagre. Mas eu não posso ir para a igreja X ou Y atrás de milagre. Jesus quer seguidores conscientes. Jesus quer pessoas que o amem, não porque ele pode lhe dar alguma coisa, não porque ele lhe pode oferecer alguma coisa. Eu falava outro dia com um amigo padre por telefone, eu dizia, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu tinha um montão de gente incensando na minha porta, me ligando de madrugada, etc e tal, por causa do cargo que eu ocupava. Hoje, eu sou um cidadão que ninguém me incomoda nesse sentido. É bom e ruim, mas é melhor do que eu ter amigos falsos. E Jesus não quer pessoas falsas que só querem usá-lo para obter algum milagre. Bom, eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like e vamos nós! Sexta-feira, não é isso? Eu sou Daniel Nonato. Do outro abraço que sustenta no simples partilhar, a alma se alimenta. E se o mundo pesa
assim agradeço, ainda assim me ponho no teu olhar, no teu corpo, no teu riso sem fim. Cada gesto é sagrado, cada beijo é gratidão em mim.